Candinho salva o dia aqui. Sandra e Ernesto não têm vez. O casal de vilões achava que conseguiria se safar. Eles atearam fogo na fábrica de biscoitos Policarpo, colocando Samir e Picolé em perigo. Mas tudo vai dar errado para eles. Candinho vai salvar as crianças. E elas vão descobrir um detalhe que Sandra esqueceu. Esse detalhe vai colocar os pilantras contra a parede. Sem perder tempo, Candinho confronta os vilões. Eu não quero mais saber de baronesa, de fantasma ou de qualquer outra mentira sua. É hoje que você vai pagar pelo que fez. E você também, Bigodinho! Grita Candinho, encurralando Sandra e Ernesto, decidido a acabar com eles. Tudo pode acontecer quando o inimigo é o próprio fogo. O fogo que se alastra, levando consigo tudo que é vida, tudo que é forma, tudo que se ama. Enquanto isso, Samir e Picolé se encontram cercados pelo caos. Olham para as paredes da fábrica e só veem destruição. Eles já pediram ajuda, mas sabem que precisam agir para sobreviver. Samir, o que vamos fazer? O fogo está nos cercando. Grita Picolé, desesperado, passando os olhos por todos os lados, procurando uma saída. Samir, com coragem apesar do medo, segura a mão do amigo. Nós podemos tentar por ali. Parece que o fogo está mais calmo. Se formos rápido, podemos escapar sem nos machucar. Picolé hesita, olhando assustado. Você tem certeza, Samir? O fogo não me parece nada calmo. E se tudo der errado? Samir respira fundo, tentando animar o amigo. A gente precisa ter fé, Picolé. Nós vamos conseguir sair dessa. Só precisamos ficar juntos. E não ter medo do fogo. Picolé concorda, mas ainda com receio. Você tem razão, Samir. Mas, olhando para todo esse inferno ao redor, como é que não vamos sentir medo com esse fogo chegando na gente? Samir engole em seco, sentindo medo, mas tenta manter a firmeza. Eu não sei. Mas vamos precisar ser fortes. Hora de fugir. Eles partem imediatamente, correndo entre as chamas para tentar escapar. Enquanto isso, Candinho não pensa duas vezes. Entra no prédio atravessando o fogo da entrada. Enfrenta todos os perigos para salvar seus grandes amigos. O fogo queima partes da sua roupa. A fumaça invade seus pulmões com força, fazendo tossir sem parar. Candinho usa o chapéu para tentar cobrir a boca e o nariz. A fumaça é sufocante, mas ele avança pelos corredores da fábrica, já em processo de destruição completa. Samir, Picolé, eu tô aqui. Cadê vocês? Grita o marido de Dita sem parar, tentando achar algum ponto de referência. A luz das chamas torna impossível ver qualquer coisa a mais de um palmo à frente. Ao ouvir a voz de Candinho, um fio de esperança cresce no peito dos meninos. Eles começam a gritar juntos. Aqui, Candinho! Estamos aqui! Vem salvar a gente, por favor! Candinho finalmente percebe a direção certa. Eles estão para aquele lado. Eu preciso ir logo para salvar os meninos. Ele grita de novo, dando instruções. Vocês tentem vir para onde eu estou, o mais rápido que conseguirem. O pequeno garoto de boina responde com determinação. Certo, Candinho. Estamos indo. Depois de um tempo nessa dinâmica, Candinho se aproximando de um lado, as crianças de outro. Samir e Picolé finalmente sentem que estão perto da voz do amigo. O pequeno morador da mansão de Candinho comemora com alívio. Eu estou ouvindo Candinho se aproximar. Nós estamos quase lá. Vamos, Samir. Nós vamos conseguir sair. A luz ao fim do túnel de fogo traz um fio de esperança aos corações dos dois garotos. Por um momento, eles acreditam que vão escapar ilesos desse pesadelo. Mas o destino tinha outros planos. Quando Picolé se encaminha para a saída, um grande pedaço de madeira despenca do teto, destruído pelas chamas. Ele vai direto na direção do pequeno projetinho de caipira, pronto para acertá-lo. Samir percebe o perigo a tempo. Picolé, cuidado! Graças ao aviso, Picolé consegue desviar e respira aliviado. Obrigado, Samir. Você salvou minha vida. Samir olha para trás, com os olhos arregalados, e comenta. Mas eu não sei se podemos comemorar ainda, Picolé. Como assim? Pergunta o garoto confuso. Samir aponta para a direção do problema. Picolé finalmente entende.
Apesar de terem sobrevivido à queda do pedaço do teto, aquela madeira bloqueou completamente o caminho que haviam encontrado para a saída. Vamos ter que ir por ali, afirma Samir, apontando para a direção mais perigosa, com as maiores chamas. Mas é a única saída que ainda temos. Picolé não gosta da ideia, mas percebe que não tem escolha. Ele grita para Candinho: Candinho! Ficamos sem saída. Vamos ter que dar a volta. Nos encontre lá. As crianças seguem pelo caminho mais infernal da fábrica. Eles acabam chegando ao local onde tudo começou. O ponto em que os vilões deram início ao plano maléfico. Picolé chama Samir. Vamos sair daqui. O fogo está mais alto nesse ponto. Mas Samir vê algo estranho e comenta: Picolé, você está vendo aquilo ali no meio do fogo? Picolé retruca, impaciente: Eu não estou vendo nada, Samir. E não temos tempo para isso. Precisamos sair antes que tudo desabe sobre nós. Mas Samir insiste: Picolé, eu sinto que aquilo é importante. Parece que alguém deixou algum objeto para trás. Picolé, confuso, pergunta: Você quer dizer, pode ser da pessoa que começou o fogo? Exatamente. Mas ainda assim, é muito perigoso ir até lá, Samir. O fogo está altíssimo. Samir respira fundo, decidido. Eu sei, Picolé. Mas eu preciso tentar. Motivado, ele salta na direção do objeto. Enfrenta as labaredas de fogo. Picolé tenta impedi-lo, gritando: Samir, não! Mas já é tarde. Samir consegue alcançar o objeto. É uma bota feminina. Grita ele, mostrando a descoberta. Quando se prepara para voltar, percebe algo terrível. Ele está cercado por chamas altas demais para atravessar. Por que você ainda não voltou, Samir? Venha logo! Grita Picolé, preocupado. Samir responde, com dificuldade: Eu não consigo. Felizmente, Candinho finalmente aparece. Achei vocês. Graças a Deus. Vocês estão bem. Picolé, em completo desespero, explica a situação. Candinho. Samir não consegue sair dali. Ele acabou de salvar a minha vida. Ele não pode se machucar assim. Por favor, ajuda o Samir. Candinho não pensa duas vezes. Ele atravessa as altas chamas, queimando partes do corpo, sem hesitar. Vamos! Eu vou levar você, heroizinho. Fala ele, firme. Samir finalmente se sente seguro com a chegada do amigo. Obrigado, Candinho. O caipira pega o garoto assustado nos braços. Enfrentam juntos o fogo. Candinho abre o caminho, protegendo os meninos. Eles conseguem sair. Todos estão a salvo. Chegando do lado de fora, Candinho coloca Samir delicadamente no chão. Antes que Candinho possa reagir a todas as pessoas ao redor, Dita corre até ele. Ela o abraça com força, com o rosto cheio de preocupação. Você tá bem, Candinho? Você e as crianças estão mesmo bem? Ah, Deus! Eu achei que tinha perdido você para sempre. Candinho sente os pulmões ardendo por causa da fumaça. Mesmo assim, tenta declarar seu amor pela cantora. Mas antes que termine a frase, a tontura toma conta. O caipira desmaia nos braços da amada. Dita grita, desesperada: Candinho! Candinho! Você está bem? Acorde! Candinho! Por favor, acorde! Vendo a situação, Samir se levanta e começa a pedir ajuda. Socorro! Socorro! Candinho não responde. É então que Túlio chega com uma ambulância. Uma equipe médica se prepara para socorrer os 3 sobreviventes do incêndio. Algumas horas depois, no hospital, Candinho está em coma, deitado em uma maca. Está sob cuidados médicos urgentes. Ao lado dele estão Samir, Picolé, Celso e todos os amigos próximos do caipira. Eles se mantêm tensos, apreensivos com a situação. A tensão aumenta ainda mais quando Túlio chega acompanhado de Stella. Ele se prepara para dar a notícia. Não será fácil dizer isso. Candinho sofreu uma intoxicação por fumaça muito grave. O caso dele não é nada bom. Candinho corre risco real de vida e o quadro pode piorar a qualquer momento. Um suspiro de choque toma conta da sala. Dita grita, desesperada: Não, não diga isso, doutor. Diga que tem como salvar o meu Candinho.
Por favor. Stella se vê obrigada a ser sincera. Desculpe, Dita. A recuperação de Candinho não será nada fácil. Na verdade, talvez apenas um milagre possa salvar nosso amigo caipira. Dita leva a mão à boca e desaba em lágrimas. Celso murmura, pensativo. Como será que um incêndio dessa magnitude começou na fábrica? Samir se lembra do objeto que encontrou na cena do crime. Ele decide mostrá-lo a todos. Eu não sei, mas talvez nós tenhamos encontrado uma pista. Lá no meio do incêndio, nós achamos essa bota feminina. Stella fica chocada. Ela leva a mão à boca e pergunta, assustada. Santo Deus! Isso quer dizer que esse incêndio pode ter sido criminoso? O gerente da fábrica faz uma expressão de pura revolta. Ele já sabe exatamente de quem é aquele calçado. Mesmo assim, pede com firmeza. Samir, me entrega aqui. Eu preciso confirmar uma suspeita. Quando segura a bota, a certeza vem como um soco. Ele reconhece na hora. E, sem conseguir se controlar, explode. Maldita Sandra! Agora você foi longe demais. Todos se viram para ele, chocados. Dita é a primeira a reagir. Sandra! Do que você tá falando, Celso? Percebendo que cometeu uma burrada, Celso tenta disfarçar. Sandra! Não, eu devo ter me confundido. Mas a máscara cai. Ele respira fundo. E decide que não vai esconder mais nada. Querem saber? Eu estou cansado de encobrir as maldades da minha irmã. O silêncio toma a sala. Celso continua. A verdade é que Sandra não está morta. O que Candinho viu no cemitério era ela mesma. A própria pilantra. De carne e osso. O choque atinge Dita como uma facada. Ela encara Celso, inconformada. O quê? Você tá falando sério, Celso? E por que você só contou isso agora? Celso finalmente abre o coração. Desculpa, Dita. Eu já sabia de tudo há muito tempo. Sabia que Sandra estava tramando vingança. Só não imaginei que chegaria a esse nível de crueldade. Enquanto isso, dentro da mente de Candinho, um mar de lembranças e sensações o atravessa. Ele vê a mãe, vê Policarpo, vê seu casamento com Dita. E lá no fundo, uma voz dentro dele lembra. Ele ainda tem uma pendência muito importante antes de partir, mas não sabe exatamente qual. Na sala do hospital, Dita explode contra Celso. Ora! Celso! Você mentiu pra gente. Deixou a Sandra fazer isso com o meu Candinho. Você vai ter que pagar por isso. O gerente tenta acalmar a amiga. Você está certa, Dita. Eu assumo o que fiz. Mas calma. Antes de qualquer coisa, nós temos que acabar com o império de maldades da Sandra e do Ernesto. E é aí que, dentro da mente de Candinho, tudo se ilumina. Ele finalmente lembra da pendência. Sandra está solta. Ernesto também. E o caipira sabe. Ele não pode partir enquanto não acabar de vez com as maldades dos dois. Então, com um suspiro forte, Candinho acorda. Todos se viram, chocados e emocionados. E a primeira coisa que ele faz ao voltar à consciência é agarrar Celso pela gola da camisa e gritar com toda a força: Nós vai pegar a pilantra da Sandra. E aquele bigodinho safado. E é agora. Mas você fique sabendo, Cerso, que eu não vou mais cair nas suas mentiras. O primo do caipira engole em seco. Nem consegue responder. O medo trava até a respiração dele. Enquanto isso, na antiga casa de Celso, Sandra e Ernesto rodopiam pela sala, dançando uma valsa lenta, embriagados de vinho caro, champanhe, e principalmente, embriagados da sensação de vitória. Nós somos mesmo os donos do mundo, meu amor, declara Sandra, erguendo a taça e beijando o comparsa. Mas logo depois do beijo, Ernesto franze o bigode, desconfiado. Escuta, é impressão minha, ou você perdeu uma das botas do par? Sandra olha, confere, e apenas dá de ombros, com aquele sorriso venenoso. Ah, meu amor, isso não importa. Agora temos dinheiro para comprar a loja inteira de botas. Se quisermos. A fábrica queimou feito palha. Nada vai estragar o nosso plano perfeito. Ela enche novamente as taças. A megera ergue o braço, triunfante.
Vamos brindar de novo, meu amor. Mais um brinde pela nossa vitória. As taças se tocam. Clim. Mas, imediatamente após o som cristalino do brinde, outro som invade a casa. Um som que congela o sorriso de qualquer pilantra. Crash! A porta é arrombada. A polícia invade com força. E atrás deles, Candinho, Dita e Celso entram determinados, prontos para acabar com a farsa. Mas o que é isso? Como ousam entrar assim na minha casa? Eu sou uma baronesa, grita Sandra, já sendo algemada. Candinho nem perde tempo. A voz dele vem firme, farta de tanta mentira. Eu não quero mais saber de baronesa, de fantasma, ou de qualquer conversa fiada sua. Hoje você paga pelo que fez. E você vai junto também, bigodinho. Ao ver Celso ali, Sandra entende tudo. O rosto dela se contorce de ódio. Celso, seu traidor, entregou a própria família. Mas ele encara a irmã sem abaixar os olhos. Você passou dos limites, Sandra. Os policiais começam a arrastar os dois vilões para fora. Sandra e Ernesto se debatem, xingam, chutam o ar. A megera urra como uma fera presa. Eu vou voltar, priminho. Eu sempre volto. E quando eu voltar, vocês vão pagar. Ouçam o que eu digo. Vocês vão pagar. Finalmente, a casa se acalma. Os incendiários estão a caminho da prisão. E no meio do silêncio que sobra, Celso tenta se justificar. Tenta limpar a própria barra, disfarçando. Ufa, que bom que tudo acabou bem. Porém, nesse momento, Dita e Candinho se olham. Um instante. E com os olhos, eles confirmam. Estão pensando a mesma coisa. A cantora chama um policial que ainda está por perto, verificando a cena. Oh, seu policial! O senhor pode vir aqui? O oficial se aproxima. Candinho cumpre sua promessa. Não vai mais ser feito de trouxa. Aponta para o primo pilantra. Olha, seu policial, vocês esqueceram de levar esse outro bandido aqui. Celso, percebendo que não tem saída. E que merece o que está acontecendo. Apenas estende as mãos para as algemas. Suspira, resignado. Maldição, me levem logo. Só não me coloquem na mesma cela que Ernesto. E agora, você aí de casa. Acha que Candinho finalmente poderá viver feliz ao lado da família? Ou o caipira ainda terá que lidar com Zuma? Como uma pedra no sapato? Conta pra gente aqui nos comentários. Até a próxima!